Oi, pessoal, eu sou o professor Zépica e a gente vai continuar conversando sobre o livro Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, da professora, da doutora Líria Schwartz. E hoje a gente vai falar então sobre esse capítulo 6, Nas Falácias do Mito, falando de igualdade racial. Vamos lá? Então, assim, ó, em 1951 vai ser feita uma pesquisa, tá? Onde a proposta inicial da pesquisa, ou melhor, a hipótese a ser testada dessa pesquisa, é que o Brasil seria uma representação de um exemplo neutro de preconceito racial, tá? Baseado aí naquilo que vinha sendo construído há algum tempo, né? Que quem está acompanhando o livro, quem está acompanhando os outros vídeos vai lembrar que o Brasil é esse país do Macunaíma, que misturou as raças, que a nossa proposta é uma proposta de miscigenação, é o que nos torna diferentes. Então aqui não tem preconceito, sabe? Baseado nessa falácia, nessa ideia aí de que não tem preconceito, vai se testar, fazer uma pesquisa sobre ter ou não ter preconceito, ou de que forma esse preconceito racial existe aqui dentro do país, né? Para que o país pudesse servir, para que a representação do que acontece pudesse servir como um exemplo neutro de preconceito racial. Algo que pudesse servir como inspiração para outras nações, né? Uma ideia da harmonia entre as etnias. E olha que interessante, a pesquisa. Bom, eu não vou entrar muito em detalhes, até porque tá toda discorrida ali no material da professora Lilia, mas a lógica é a seguinte: havia algumas perguntas e uma delas era a seguinte: tu é preconceituoso? Aí a pessoa dizia que não. Tu conhece alguém que é preconceituoso? Sim. E essa pessoa, ela tá perto de ti? É um marido, é uma esposa, é uma mãe, é um pai, é um filho, é alguém, um irmão? Sim. Qual é a lógica? A lógica é a seguinte: não, eu não sou preconceituoso, mas eu reconheço o racismo ao meu redor e reconheço que isso é perto das pessoas que eu convivo. Então, na análise dos dados, se percebe o seguinte, que as pessoas, e aí os números são expressivos, né? Sei lá, 90% diz que não é preconceituoso, ao mesmo tempo que 85% vai dizer que vê pessoas ao seu redor preconceituosas. Então, qual é a conclusão? A conclusão é que sim, tu acaba sendo tu acaba tu vai te afirmar que tu não é racista, mas se tu percebe o racismo, sabe que ele existe, vê as pessoas ao teu redor sendo racistas, é muito natural que de alguma forma tu também seja racista. Então a pesquisa acaba dando um tiro no pé, né? E mostra que o Brasil ele não é esse exemplo neutro de preconceito racial, né? O preconceito ele existe sim. E ele só é meio que velado, né? Eu não vou me afirmar racista, mas eu vejo que as pessoas ao meu redor são, aquela pessoa bem perto de mim é. Então, na realidade, as minhas relações elas são perpassadas por racismo, tá? Então é assim que ela abre a primeira parte do capítulo. Avançando, a gente tem aí uma ideia que vai se desenvolver até a partir dos textos do Florestan Fernandes e das críticas também que se faz a Florestan Fernandes, da lógica de há ou não há uma tolerância racial no Brasil? Então vai começar a ter uma ampla discussão sobre tem ou não tem essa tolerância racial. O que vai ficar? Tá? Vai ficar uma lógica brasileira de não, eu tenho preconceito em ter preconceito. Eu tenho preconceito de ter o preconceito. Na lógica de que o meu discurso é um discurso que deslegitima o preconceito. Não, é super errado ter preconceito, é um ultraje quem sofre preconceito. É horrível, a pessoa passar por preconceito é horrível. Não endosso, não acho legal. Acho degradante quem pratica preconceito. Horrível, nossa, aquele cara foi preconceituoso, que absurdo, que errado. Porém, nas minhas relações individuais, nas minhas relações pessoais, segue sendo performado aquele preconceito velado, aquele preconceito dos pequenos detalhes, aquelas falas preconceituosas, aquelas falas racistas. Então vai se encaminhando para uma lógica de que o preconceito ele é condenado sem reservas, é erradíssimo ter preconceito, ao mesmo tempo que a discriminação ela fica intocada. Então é aquela coisa assim que no meu linguajar, na minha fala, na minha exposição, não, preconceito é erradíssimo. Mas de uma forma dissimulada ou outra, assim, com algum tipo de decoro, assim,
existe preconceito nas minhas relações individuais e no meu foro íntimo, tá? Essa é a lógica. Vamos avançar. Isso tudo vai se construir também, a crítica que vai ser feita é por causa da forma como é feita a abolição da escravatura. Então a maneira como se dá essa abolição da escravatura, ela não colabora para que esses libertos eles vão ter aí os direitos, tanto civis quanto políticos, né? Então eles não conseguem ter esses direitos bem estabelecidos. Né? Essa galera ela não tem direito, ao mesmo tempo que não vai ter acesso à terra, acesso a formas de produção. Então o Brasil, em vez de dar essa terra, dar essa produção, dar direitos civis, políticos a essas pessoas, simplesmente ignora o fato. Né? E aí essas pessoas acabam saindo de um recorte social privilegiado e não vai ter esses direitos civis e políticos. Então, acesso à saúde para quem? Para essa galera privilegiada, para essa galera branca, né? Direitos políticos, quem vota, quem pode ser votado. Tudo isso aí é esse problema, né? Dessa exclusão velada, essa exclusão com decoro, né? Que vai se consolidar a partir da forma como é feita a abolição da escravatura, tá? Uma outra questão que vai aparecer aí no capítulo, né, e a construção que a professora Lilia faz, é o seguinte: vai haver uma confusão da miscigenação com uma ausência de uma estratificação, tá? Qual é a lógica? A lógica é o seguinte: ao mesmo tempo em que eu vou dizer que não, aqui nós somos miscigenados, uma nação aí de mistura de raças, de etnias, eu vou tentar fazer uma estratificação aí onde quanto mais branco, quanto mais preto, né? E a lógica é a seguinte, a lógica da idealização do branqueamento. Então, vai se construir um modelo, tanto verbal aí, né, mas também oficial, se dá para falar assim, de que quanto mais branco, melhor. Tá? É o protótipo daquele negro ideal, aquele negro trabalhador, né? Aquele negro que não faz nada errado, que contribui para a sociedade na dele, que não quer ter muitos direitos, se incomodar com os seus direitos, né? Ele trabalha, ele tem a família dele, ele tem o seu patrão, a lógica bem escravocrata ainda, né? Do senhor, da ordem, de cumprir a ordem, de não perturba a ordem social, né? Então vai ficar aí esse conceito de não, ele é um negro, assim, mas ele é um negro de alma branca. Olha que loucura, né? É como se tivesse um modelo a ser perseguido e esse modelo é branco. Então a lógica é de branquear, a lógica é de não, tu até podes ser negro, né? Mas tenta ser um negro meio branqueado, assim, com atitudes de branco, né? Então esse modelo, ele meio que está saindo um pouco da questão já da cor e avançando um pouco para uma questão do que vai se consolidar a questão de como que a raça, né, vai se colocar. Então já não é mais uma questão de existe um modelo, esse modelo é branco, tente persegui-lo, tente chegar nele, tá? Isso vai ficar assim até mais ou menos na década de 70, tá? Na década de 70, aí vai se começar a discutir de novo esse racismo e vai colocar o dedo na ferida, dizer que ele é um racismo dissimulado e é sistemático. Então ele é dissimulado porque eu finjo que não tenho preconceito, mas eu tenho. Eu finjo que eu não sou racista, mas eu sou. Eu finjo que eu não sou racista, mas eu quero que as pessoas se comportem como brancos, né? E ele é sistemático, né? Ele tá aí parado na sociedade, né? É um elefante branco, né? Ele tá ali parado, ninguém vai falar sobre aquilo ali. Então a lógica de que vai se construindo é a lógica de um sistema enraizado de uma hierarquia social que é branca, né? E o preto vai ficando como uma classe subalterna nessa hierarquia social, que não é mais tão pela cor, é da cor, obviamente, mas não é tão pela cor, é mais uma questão já da raça, né? Daquilo que envolve esse preto, né? Então, isso vai acontecer muito até a década de 70. Na década de 70, a gente vai ter movimentos de contestação bem grande desses valores vigentes. Um pouco também pelas modificações que a sociedade vai passar, né, com a década de 60, ali em 68, né, as grandes revoluções culturais. E aí os movimentos contestatórios vão chegar também nessa esfera.
No Brasil, especificamente, que é o contexto que a professora Lília vai trazer, é isso. Mas se a gente for olhar, a gente tem todo um movimento, né, nos Estados Unidos que é muito forte também de contestação nessa época dos direitos civis, né? Então, esse racismo ele começa a ter um dedo na ferida e começa a ser focado aí o que está acontecendo, que existe um racismo sim que ninguém fala sobre, tá? Vamos avançar. Finaliza não, mas consolida na lógica de que fora da alçada oficial não existe racismo, né? Mas é evidente no cotidiano que ele existe quanto como se peça a perceber algumas questões. A diferença de acesso na educação, porque tem pessoas, tem mais brancos nas esferas educacionais do que pretos. Então, assim, no cotidiano nós vemos que eles não estão tendo tanto acesso à educação. Acesso ao lazer, o lazer é um lazer branco, né? Isso vai ser mudado muito depois, já na década de 2000, diria, 90 de repente, que a gente vai ter uma alteração maior. Mas nesse momento é um lazer muito branco, pode olhar os artistas da época, tanto atores, atrizes, né? Também cantores, então assim, aquele personagem da TV, como é que é? Sempre a mocinha é branca, o mocinho é branco, o vilão é preto, às vezes o personagem pode não ser um vilão, mas é sempre aquela posição subalterna na representação, né? É o mordomo, é o garçom, é o empregado, a empregada, enfim. Tá? Uma outra questão que não vai estar na alçada oficial, mas vai estar evidente, todo mundo vai conseguir perceber, é a questão da distribuição desigual da renda, né? Então, assim, os brancos são mais ricos que os pretos. Todo mundo sabe, mas ninguém vai falar, né? É evidente no cotidiano, mas é fora da alçada. Uma outra questão, geografia, né? Onde essas pessoas moram? Os brancos moram melhor, moram em posições privilegiadas, enquanto os pretos moram na favela, né? Moram em lugares mais periféricos. Então, tudo isso é fora da alçada oficial, mas é evidente no cotidiano. Todo mundo sabe, todo mundo percebe, mas cotidianamente, né? Aquela coisa assim, eu finge que não estou vendo, finge que não estou percebendo. Mas isso começa a ser contestado aí na década de 70, né? Então a ideia aí da raça, ela começa a tomar uma forma, né, muito interessante, que já não é mais simplesmente a cor da pele, né? Já tem mais uma questão social, já é uma questão da classe, né? Já é uma questão da cultura, da forma como eu enxergo isso. Então há uma política de desigualdade que ela apenas economicamente não dá conta de explicar, né? Não é apenas dizer que o preto tal coisa, o branco tal coisa. É mais uma questão cultural. Então, assim, a cor da pele, como eu falei, ela vai tendo essa escala de quanto mais branco melhor, mas isso acaba tomando uma questão mais da classe, a posição onde essa pessoa está, né? Entre os brancos e os não brancos. Então, assim, a questão, por exemplo, questão de justiça, né? Por que a justiça é mais branda para alguns e é menos branda para outros? Questões de nascimento, como é que é esse nascimento? Como é que é o cuidado com o nascimento dessas classes? Como é que é o cuidado com o trabalho? Que posições de trabalho essas pessoas ocupam ou não ocupam? Como é o acesso ao lazer? Até a questão da morte, né? Quantos morrem muito mais pretos do que brancos? A lógica, então, vai se invertendo, vai se tornando uma questão da classe. E aí é interessante a questão da classe, porque assim, o preto que é rico, ele acaba embranquecendo, né? Então, ele se comporta como, ele já não é mais visto como preto, não, ele já não é preto, sabe? Então, o conceito, ele deixa de ser um conceito especificamente étnico e ele passa a ser um conceito classe, né? Uma questão cultural, certo? E aí a gente fecha então esse capítulo 6 do livro, nem preto nem branco, muito pelo contrário, da professora Lília. E quem está curtindo aí, dá um like, inscreve no canal, faz um comentário também para a gente poder discutir questões acerca disso, tá? E em seguida saem aí os conteúdos dos próximos capítulos, tá? Um abraço, valeu, professora Zépica.